E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Anderson Mello, especialista em Google Meu Negócio, SEO, mais de 10 anos de marketing e certamente vocês vão aprender bastante com ele aqui hoje. Estou aqui com o meu parceiro Eric também. Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente recebe essa fera aqui direto da Espanha, né? É isso, hein? Uma Estamos honra. Internacionais, hein? Exatamente, uma honra o cara sair lá da Espanha para vir aqui dar uma aula para nós. E nós vamos conhecer um pouco da trajetória do Anderson e aprender, com certeza, coisas bem interessantes de Google, né? Que a gente está aqui com o número 1 do Brasil e agora expandindo também para outros países, né, Anderson? É isso aí, Wesley, obrigado pelo convite. É um prazer, te querido. Conhecer. Meu parceiro Eric aqui. Tamo junto. Só tem que tomar cuidado na aproximação, né? Porque o cara é faixa preta de jiu-jitsu, meu amigo. Detalhe Faixa também preta do de jiu-jitsu, né? Então, Quebrar a mão dele, né? já vai dar um mão de vaca nele aí. Fica vear, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação enorme estar com vocês, pessoas do bem. Stephanie, obrigado. Tá ali, vocês não estão vendo, mas é a que manda em todo mundo aqui, né? Ela manda. E é um grande prazer, uma honra, uma satisfação imensa poder trocar essa ideia com vocês, estar aqui nesse dia agradável, com pessoas agradáveis. Vamos soltar aqui as perguntas para ajudar a galera a avançar o negócio. Legal. E vamos começar então com uma pergunta de dentro do consultório. Quem é você, senhor Anderson Mello? Cara, eu sou um rapaz simples e esforçado. Eu sou a prova viva que a persistência dá certo. Tá, eu iniciei, não vou dizer no marketing, mas eu desenvolvi o website desde 1998, 99. Existia site nessa época? Existia. Era tenso. Quem é mais antigo vai saber disso. Era Dreamweaver, Front Page. Era assim, algo... E como é que você conheceu essa tinha área? Um vizinho, Fábio, meu amigo, e ele tinha uma agência já em 98, 99. E eu ficava vendo ele fazer, cara. E eu sou um cara muito criativo. Eu gosto muito de criar. Eu acho que quando você cria, cara, você tá espalhando a sua o que você tem dentro da cachola, né? Eu ficava sentado vendo ele fazer, cara. Vou fazer esse negócio também, cara. Vou aprender. Photoshop, vocês não eram nem nascidos ainda. Flash, Macromedia Flash, eram uns filmes, né? Então o website era tipo um filme. Falei, não, cara, eu vou fazer o que esse cara tá fazendo aí, que eu achei legal. Legal. E aí, fui ali, né? Até 2000 iniciei a minha jornada, fui começar a fazer a faculdade de Direito, deixei um pouco de lado, né? 2000, 2005, foi onde deixei o marketing de lado, me aventurei pro setor público, pra política, resolvi sair, e o que, como todo brasileiro, né? Isso que eu sempre falo, viu? Invistam no conhecimento. Então eu saí do setor público, trabalhava numa prefeitura, era muito bem remunerado, era tranquilo, e falei, não, eu vou me aventurar. Peguei o que eu tinha guardado. Mas o que passa na cabeça de alguém que de repente decide, eu vou me aventurar? Na época cara, se você fala, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Passa loucura, né? Mas hoje eu acredito muito que são propósitos de Deus. Legal. Você sai daqui e começa aqui. Mas parece que a impressão que eu tenho é que todo empreendedor tem que ter essa proximidade com o risco. Sim. Tem sabe? que a jornada do herói. Gostar ali, né? dessa adrenalina, da instabilidade que... Na verdade, a estabilidade não existe, né? Mas existe uma fantasia de estabilidade onde as pessoas se ancoram, mas na verdade a estabilidade não existe. E o empreendedor, a pessoa que vai trabalhar por conta própria, vai abrir sua empresa, vai trabalhar com marketing, parece que essa pessoa tem que gostar e assumir o risco.
de dar certo A nossa vida é risco. ou dar certo. Você acorda, você bota o pé na rua, você tem um risco. Né? Eu tenho uma filosofia o seguinte: você só vai viver o extraordinário se você suportar o processo. Como é o processo do diamante? Né? Ele vai no ferro, vai no fogo, ferro no fogo. Então ele só se torna um diamante se ele aguentar a pressão do fogo. O calor Tem que ser do fogo. forjado, né? Tem que ser forjado. Então a nossa vida, você quer viver o extraordinário, você tem que suportar o processo. E o processo todo dia é um risco. Todo dia tu tem que matar um leão. Todo dia você tem que acordar. É o que eu sempre falo. Por quem você está fazendo isso? Se você não tiver um por quem, você não suporta a jornada. Você não vai suportar o processo. A vida do empreendedor, do empresário, ainda mais no Brasil, é uma luta diária de você sair, pegar o leão na unha todo santo dia. Suportou? Lá na frente você Recompensa. sou prova viva disso. Né? E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é sobre a questão de você investir em conhecimento. E eu vejo muito isso no Anderson e até me espelho um pouco nele, porque o cara saiu do Brasil para ir para Espanha estudar, se eu tiver errado me corrija, para estudar mais SEO com os melhores, e todos os dias ele tira uma hora para estudar, né? E às vezes, quando a gente pega essa galera mais nova do empreendedorismo, do marketing aí, os caras fazem um cursinho ali de 1 hora e para ele já tá bom, já quer sair executando. E eu acho que é onde a gente se destaca bastante, porque a gente nunca para de se atualizar, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo naquele momento e a gente sabe as atualizações que tem para gerar melhores resultados. E eu admiro muito isso. Fala um pouco dessa sua jornada também, de conhecimento, né? Como que foi para você se aperfeiçoar no SEO e hoje ser uma referência nacional no Brasil, né? Quando se fala em SEO ou Google Meu Negócio, todo mundo conhece o Anderson Mello, né? Tem mais, nem sei quantos mil alunos tem. Legal. Então, e se pesquisar no Google também, o cara tá lá no topo, né? Faz jus ao nome. Mas só um acréscimo. Explica para quem está nos assistindo, um empreendedor, empresário, o que é SEO também. Perfeito. O SEO é você criar otimizações no seu website para os mecanismos de busca. O que acontece hoje, sabe? O pessoal, vou contratar a tua agência, vou contratar um website, e ele acha que só contratar o website ele vai ter resultado, vai vir cliente, e não vem. Não vem. Só o website é como você colocar um outdoor lá no meio do deserto do Saara. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Tá? Então você precisa o quê? Fontes de tráfego. Como eu vou trazer pessoas para ver, para conhecer meu website? Então nós temos 2 tipos de fonte de tráfego. Tráfego orgânico, tráfego pago. Tráfego pago é os ads da vida que vocês conhecem muito bem, muito melhor do que eu. Meta Ads, Google Ads, tudo ads lá. E tem o tráfego orgânico, que aí a gente tem o SEO, vamos focar no SEO, né? Que é o tráfego orgânico para o Google. A diferença aqui no Meta Ads você paga para a ferramenta. Você paga lá para o Google, você paga para o Facebook, Meta, né? Que sou velho, falo Facebook. E no SEO você não paga, só paga o profissional. Então você não vai precisar pagar 300, 400, 500 reais por semana para a máquina rodar. Tá? Então, você otimizar, você pegar esse website que você tem, você otimizar ele, deixar ele de forma que o algoritmo do Google entenda do que se trata e ele vai automaticamente entregar para o que o usuário está pesquisando na busca. Então, eu preciso entender o que o Wes está pesquisando e ter as boas práticas que estão dentro das diretrizes do Google. Automaticamente ele vai me classificar nas melhores posições. Me classificando nas melhores posições, eu tenho mais visibilidade. Eu tendo mais visibilidade, eu apareço para mais pessoas. Aparecendo para mais pessoas, eu tenho mais possibilidades de fazer negócio. Essa é a jogada do SEO. Legal. Então ele é um jogo de médio e longo prazo, tá? Não é igual o Ads. O Ads você colocou dinheiro aqui, amanhã tem cliente, tem lead. Cliente, né? É um jogo de médio e longo prazo, né? Que você vai crescendo o seu projeto, você vai aumentando a sua visibilidade. Diferentemente do Ads, que você colocou dinheiro,
ele já te entrega rápido, que eu costumo falar. Só que se você parar de pôr dinheiro, ele para também. O Eds, eu falo que o Eds é o amigo interesseiro. Quando você tem dinheiro, ele é teu amigo, ele tá entregando, né? Parou. Ele já... Então, aí vamos falar de médio e longo prazo. Qual é o maior ativo que uma empresa pode ter? É a sua marca. No Eds, você não consegue construir uma marca. No SEO, poxa, imagina só, estado de Goiás, eu tenho uma página posicionada para cada cidade. Eu tenho uma visibilidade gigante, tenho uma marca forte. Então eu construo o meu principal ativo, que é a minha marca. Esse é o primeiro ponto. Os leads vêm na sequência, são consequências. Essa é a principal diferença, que eu falo, paga, não. A principal diferença é o seguinte, construção de marca, e aqui no Ads você não consegue construir. Parou de pagar, o amiguinho vai deixar você de lado, ele não vai falar contigo. Amigo interesseiro, sai fora. Interesseiro, Mas voltando aqui pra gente não perder a linha de raciocínio, que eu falei que eu quero saber da história do Anderson hoje, né? Então, antes da gente ir pra parte técnica de SEO, que eu sei que muita gente também quer saber, quer aprender o que é as diferenças mais a fundo, né? A gente vai falar sobre isso, e de otimizações também de Google My Business, né? Google Meu Negócio. Como sendo referência, né? Eu acredito que você tenha passado também por algumas quedas durante esse período aí, né? E eu quero saber como que você fez para chegar nesse estágio e se levantar novamente, e o que te motivou a ir para a Espanha, a ter mais conhecimento ainda. Legal, perfeita pergunta. Eu falo, sabe, Eric, que se eu venci, qualquer pessoa vence. Tá? Em dado momento, eu entendi que se eu quero ser bom, eu tenho que andar com bom. Tem aquele ditado clichê que a gente é a média de 5 pessoas que a gente se relaciona. Aí entra a questão da ambiência, do ambiente que você está inserido. Não tem como eu ser bom se eu andar com medíocres. Eu vou ser o sexto medíocre. Então, eu tenho que sentar na mesa, quando a gente, que nem aqui, eu tô sentado na mesa com vocês, eu sou o mais burro. Aqui tá legal. A hora que eu ser o menos burro, eu sou mais inteligente aqui, eu sou o cara mais foda aqui, eu tô na mesa errada. Aí eu preciso mudar de mesa. Então, eu cheguei à conclusão que, analisando pro que eu trabalho, o SEO local, na minha visão, tá? Cada um tem uma forma de enxergar. Qual é o melhor mercado hoje? Onde estão os melhores profissionais? É na Espanha. O que eu preciso fazer? Preciso estar próximo dos melhores. Então, eu fui para a Espanha, né? Então, eu tenho o hábito, todo dia eu estudo 3 horas de manhã, a gente conversa altas horas de madrugada, e eu estudo 3 horas à noite. Então, são 6 horas dedicadas ao estudo. Isso é coisa de bastidor que ninguém sabe. Por que o cara tá legal? Não, porque eu me dedico, né? E eu tenho eu tenho uma coisa na minha cabeça, sabe? E você, como psicólogo, sabe melhor do que eu. Ou eu sou talentoso, ou eu sou esforçado. O esforçado vai vencer o talentoso. Eu não nasci talentoso. Eu sou um cara esforçado. Se eu não me esforçar, eu vou ficar para trás. E qual é o meu esforço? Eu investi na educação, investi no estudo. Eu preciso entender como funcionam as coisas, como que o fulano tá pensando, como o ciclano tá pensando, como funciona no A, no B, não sei como que é o mercado nos Estados Unidos, como o mercado na Espanha, o mercado em Portugal, o que está acontecendo? Então eu preciso evoluir sempre. Evoluir todo dia. Nossa vida é evolução, a gente está na Terra para isso, para evoluir dia após dia, né? Então, aonde foi a virada de chave na minha vida? Quando eu entendi que o ambiente muda tudo. Se eu quero ser bom, eu tenho que andar com os bons. Mas aqui tem uma cilada. Não adianta eu ser amigo do Ronaldinho, do Neymar, e eu achar que eu vou jogar igual os caras só porque eu tô ambiente aqui. Não adianta eu achar que eu vou ser igual vocês só porque nós estamos juntos. Não, eu tenho que treinar. Tem que fazer coisas semelhantes. Exato. E aí a gente cria hábito. Esse hábito cria rotina. E a rotina leva a gente na evolução. Então eu sempre falo, se você tiver ali 3 horas do teu dia entre o Netflix e assistir um treinamento, assistir um curso, vai no treinamento. Que isso aqui lá na frente, hoje a gente pode
não fazia muito sentido, né? Quando eu comecei, eu saí do algo tranquilo para empreender. Então, na minha cabeça, aquilo foi, isso aqui não tá fazendo sentido. Mas acredita e confie, planta. Que aí entra aquela questão da jornada. Eu suportei o processo. Fez o SEO pessoal. O SEO pessoal. É isso. Você vai dia, você vai entrando em lugares que você, você nunca imaginaria. Né? Você vai conhecendo pessoas que vão te falando um negócio aqui, um negócio ali, você escuta um negócio aqui, escuta um negócio, você aprende que a tua cabeça vira assim, sabe, cara, vira um baú. Isso é conhecimento, né? Conhecimento é a junção de vários elementos teóricos, técnicos e práticos. Principalmente prático. E é engraçado quando você fala essa questão de que o esforço, ele vence o talento, e a gente vê isso muito no nosso cotidiano, né? Em qualquer área, né? A gente vê, às vezes as pessoas falam, você é maluco, você trabalha, tem dia aí quase 24 horas por dia, você não dorme, tal. Eu sei que lógico que isso aí não tem que ser referência, né? Mas a gente vê que quem se esforça mais está sempre à frente. E o trabalho retorna, né? Eu vejo que todas as pessoas que estão ao meu redor, que são esforçados, que buscam ali fazer aquele algo a mais sempre, a pessoa sempre está um passo à frente daqueles que querem, como se diz, né? Fazer por fazer, empurrar com a barriga ali. E a gente vê muito isso na prática, principalmente no marketing, né? Então, essa questão de estudo, tem que sempre estar estudando e atualizando, porque o mercado ele muda constantemente. Então, se você não se atualiza, você fica para trás. Não tem como você falar que tráfego pago é tudo igual, porque não dá. Todo dia muda, ainda mais falando principalmente de tecnologia, pago, né, cara? Tecnologia. E os caras, assim, do dia pra noite muda. E da mesma forma é no Google, né? Lá no SEO, né? Que interfere a parte do Google lá. O negócio muda do dia pra noite. Se você não tá atualizado, um projeto que tá no topo, ele cai. Eric, né? Muito além do marketing, cara. O empresário, ele fica obsoleto facilmente. Ele fica antiquado, assim. Eu tenho conhecido muitas pessoas que não sabem. Tem empresa e não sabe o que é um CRM. Cara, como assim, cara? Inadmissível. Não sabe o que é um CRM. Essa pessoa entrou para dentro da empresa, ficou lá e pronto. E se não separou o tempo para estudar, não separou o tempo para se dedicar, para a empresa crescer e para a mentalidade da pessoa crescer junto com a empresa. Afinal, a empresa é um reflexo. E isso que você falou é extremamente importante, e a gente sempre bate muito nessa tecla com os empresários aqui, principalmente no Brasil. Às vezes a pessoa contrata uma agência de marketing e ele deposita todas as fichas dele nessa agência, só que ele não quer ter o conhecimento de saber o que está fazendo, o que está sendo feito naquela estratégia de marketing. Terceirizar a responsabilidade, né? Isso. E aí, quando você pergunta para a pessoa, lógico, né, ele contrata e depois tem um resultado negativo porque ele não acompanhou, né? Então, quando a gente busca esse profissional para tentar reerguer o projeto dele, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço você tem uma base de lead, uma base de cliente, você usa um CRM, o cara não sabe nem o que é um CRM. E hoje um dos ativos mais preciosos de uma empresa é a sua base de clientes, né? Então, se você tem ela concentrada todo em um software, ou que seja uma planilha que já está bem ultrapassada, mas que pelo menos seja organizado, você consegue ali ter cliente o resto da vida, porque você consegue trabalhar aquela base. E aí, quando a gente parte para grandes empresas que faturam 1 milhão por mês, o cara ainda faz a análise ali no caderninho, a agenda dele é no caderninho, e se você precisa fazer uma promoção, uma reativação de base, alguma coisa, você não consegue. Então, assim, a gente vê muito esse déficit nas empresas, no modo geral, justamente por questões de querer terceirizar a responsabilidade e não querer acompanhar, né? Isso aí prejudica muito, muito o crescimento de uma empresa, e às vezes o cara tá deixando de vender ali 40% a mais por conta de um simples detalhe, né? Um negócio que nem caro né, cara? O CRM hoje é tão barato, né? Tem CRM menos de R$100, né? Até de graça, né? Exatamente. Você tem esses problemas ou é só coisa de plebeus, cara? Não, eu até ia perguntar se vocês têm... se vocês se deparam muito com isso, né? O cliente fala assim, poxa, não tô vendendo. Aí tu vai fazer o cliente oculto lá, eles nem respondem os leads que chegam, né, cara? Porque não tem demora controle, 5 horas para responder.
Isso eu acho que é global, né? Muitos ainda não têm a maturidade para o digital. E isso acaba que abre um campo para um leque gigantesco para quem tem essa visão de, poxa, sua empresa ela ainda não está madura digitalmente. Então vamos lá, vou prestar uma consultoria para ti, nós vamos digitalizar a tua empresa. Porque ainda mais agora com o advento das inteligências artificiais, se você não atualizar, se você não movimentar, a gente tem que sempre estar em movimento. Se você não atualiza a tua cabeça, principalmente o teu negócio é o reflexo da tua cabeça. Ele vai continuar arcaico e você vai ser engolido. Por isso que a gente vê muitas empresas novas com a molecada, cara. A molecada vem e engole todo mundo. Engole as empresas que têm muitos anos de mercado, né? Por quê? Eles estão em movimento, sabe? A gente fez um evento semana retrasada, veio um amigo meu de Portugal, e ele deu uma aula de automação com inteligência artificial. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei para ele, Rui, que você... né? E assim, e eu tenho que estar em movimento. Eu vou atrás dele e falar, agora você vai me ensinar isso aí. E se eu sentar e falar, não, isso aí não me serve, eu tô para trás. Muito. Né? E assim, eu acho que o mínimo é você ter um CRM. Isso aí é o mínimo. Mínimo. Né? É o mínimo. Um CRM, você ter ali... Aí o principal, as pessoas não sabem dos números. Exatamente. Quantos leads chegaram? Desses leads, quantos geraram converteram? negócio? Quanto faz follow-up ou não? Né? E esse é o principal. E muitos não fazem. É o básico, né? Básico. E se falando de números, não é só nem números de questão de lead. Tem muita empresa grande, às vezes, que você pergunta o faturamento que a pessoa tem, ele não sabe. Ele não tem um sistema que ele consegue puxar ali esse histórico de faturamento, saber o que ele está tendo de retorno sobre o que ele está investindo, não só no marketing, mas no contexto geral. E aí, quando você dá de cara com esse cenário, você já sabe que é um trabalho que precisa ser construído absolutamente do zero, né? Não adianta você chegar em uma empresa que não tem um controle financeiro, né, de faturamento, vendas e tudo, e querer implantar o digital. Você não entra naquela questão que você falou, a pessoa não está preparada para ter o digital na empresa dele. Por quê? Todo resultado que você fizer dentro da empresa para ele vai ser ruim. O cara não sabe quanto que ele vende, nem dos vendedores ali, do orgânico dele. Com o tráfego, não adianta você querer implementar, que eles não vão saber metrificar. Mesmo que você, às vezes, coloque um CRM ali, você precisa treinar e capacitar primeiro eles para eles poderem entender como usar e metrificar isso. A pandemia mostrou isso, né? Bastante. A pandemia serviu para dar uma chacoalhada. Muitos começaram a entender que o digital ele não é mais luxo. Ele é extremamente necessário, né? Alguns continuaram, alguns fizeram só ali na época da pandemia, digitalizaram o negócio e pararam, né? Vai ficar para trás, não tem jeito. Eu gosto da analogia da festa. Tem pessoas, tem empresas, empresários que fazem o convite, uma festa de arromba, chamam milhares de convidados, mas quando os convidados chegam lá, não tem comida, não tem som, não tem recepção, não tem nada organizado para receber esses convidados. Então, tráfego sem uma base bem estruturada é isso. É o empresário fazer uma festa e não preparar nada. Então vai ser pior, porque tem a reputação ruim que pode ser desenvolvida com essa situação. O cliente vai chegar lá, não vai ser bem atendido, não vai responder em tempo hábil, não vai ter contorno de objeções, não vai ter um relacionamento ali com o cliente e um monte de outras coisas que são essenciais. E, inclusive, é algo que, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer, né, Eric? A gente acaba tendo que ir para dentro da empresa e falar, cara, assim, não vai rolar se você não organizar um CRM aqui, não vai rolar se você não fizer follow-up, não vai rolar se você não organizar um script de vendas, não vai rolar se você não chamar o cliente pelo nome, né? Fazer um rapport. É o mínimo, né? Tem pessoas que fazem isso. Caro cliente. Não, caro cliente não. Flor. E assim, amigo. É bem complexo isso, porque às vezes, igual eu falo, existem profissionais e profissionais, né? Hoje existe muito a questão do marketing, a pessoa que quer só
fazer um tráfego pago, um Google Meu Negócio ali para a empresa, uns posts nas redes sociais, e que não vai gerar resultado. E tem aquela agência, né, que a gente chama... não é só uma agência, é uma consultoria, que o que a gente costuma fazer, às vezes, a gente vai além do marketing, porque se a gente não cair para dentro ali, ensinar a pessoa como que tem que ser o processo comercial, como tem que ser o processo de atendimento, como que tem que ser o manuseio de um CRM para você conseguir ter sua base de lead controlada, de cliente, né? Como que está sendo a abordagem, o script daquela empresa, você não consegue gerar resultado para essa empresa e você vai ser só mais uma agência que passou por ali e que ainda vai sair com o nome queimado no mercado, né? Então eu vejo que hoje o marketing ele vai muito além só de marketing. Por quê? Pela questão do profissional da empresa que te contrata não ter processos bem definidos. E aí, a maior parte das vezes, é uma grande comparação que eu faço, nós que temos cliente tanto no Brasil quanto fora do Brasil, do nível de consciência das empresas brasileiras para as empresas de brasileiros fora do Brasil, não vou nem falar de americanos, né? A gente enxerga o nível de consciência do nível Brasil bem reduzido. A pessoa não valoriza um profissional que cai para dentro da empresa dele, querendo realmente trazer resultado, né? E fora do Brasil, o empresário ele já tem uma consciência maior de que ele sabe que ele precisa investir, ele sabe que aquilo ali vai trazer retorno e ele faz a parte dele. Então, é comum você falar com empresários brasileiros fora do Brasil e o cara, por mais que ele não tenha o CRM, ele se empenha para aprender como manusear, porque ele sabe da importância daquilo ali para o resultado dele, para o crescimento, né? Então, isso daí eu acho que é algo fundamental que a gente precisa ainda criar essa cultura no Brasil, porque o empresário que entende isso, o cara escala muito rápido aqui. Mas é o empresário, assim, que escolheu o estrangeiro ou o estrangeiro escolheu o empresário assim? Não entendi. Tipo assim, vamos pensar nos Estados Unidos. Você diz que os brasileiros que têm companhias, têm empresas lá, têm um nível de consciência maior. A minha pergunta é: essas pessoas foram forjadas lá ou elas foram pra lá porque já eram assim? Não. Elas aprenderam com o público americano porque eles sabem que se eles não fizerem, eles ficam pra trás. Isso é legal. Sim. O mercado obrigou elas a pensarem assim, cara. O mercado forja. Se você não... Por exemplo, o Eric, se eu tiver equivocado, ele me corrige. Mas a maioria dos clientes que chegam até a gente, eles já sabem o que eles querem. Eles não sabem o que é. Preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso disso aqui. Bom. Por quê? Porque o mercado, eles estão acompanhando, então estou vendo, ele está fazendo assim, ele está fazendo assado. Né? Então o mercado molda o que precisa ser feito. E muitas das vezes, né, até no que o Eric falou, a melhor maneira que você tem para vender é você... A famosa venda consultiva, porque eu preciso ser parceiro de negócio do Eric. Sim. Da empresa do Eric. Porque senão a conta não fecha. Ele me paga X e ele não tem a volta de 2X. É o ganha-ganha, né? Tem que ter ganha-ganha. Por que a maioria dos contratos eles são curtos? Porque os profissionais falam, não, eu vou te falar, Eric, precisa fazer isso. E nem sempre que o serviço ABC é o que o Eric precisa hoje. Então, como que eu faço? Eu vou conversar com o Eric. Fala, Eric, beleza? O que você precisa, cara? Como que eu posso te ajudar? Eu deixo ele falar. Porque às vezes eu tenho aqui um protocolo de serviços, de produtos que não vai atender a necessidade dele, né? Eu falo, Eric, o que você está querendo, beleza, ok. Mas para esse momento precisamos disso. Então, por exemplo, o Eric precisa vender rápido. Que ele precisa girar giro rápido. O SEO não é a melhor solução. Assim, legal, o SEO tranquilo, só que o SEO é médio e longo prazo. Então você precisa o quê? Do tráfego pago. Você precisa colocar dinheiro aqui e daqui a alguns dias já começar a movimentar a roda. Só que o empresário, tanto fora quanto aqui no Brasil, ele não tem conhecimento disso. Então cabe a quem? Cabe a nós. Então eu me torno o quê? Eu me torno seu parceiro de negócio da sua empresa, porque eu sou o principal interessado que você prospere. Você prosperando, todo o mundo contrato prospera, né? É o ganha-ganha, como você disse, não tem segredo. Então a gente
se a gente se ater só, eu sou só o prestador de serviço de tráfego pago, por exemplo, porque o cliente, ele não tá nem aí, ele não quer saber o que, ele quer lead. No final do dia, ele quer o quê? Oportunidade para ele conversar. Se você vai trazer plantando bananeira, se você vai trazer colocando uma camiseta dele andando na rua, ele não tá nem aí, né? O SEO, o tráfego pago, são meios de atração de novas oportunidades. Então eu preciso fazer o quê? O profissional que só vende o serviço, ele vai ficar para fora, né? Então a gente tem o cuidado de entrar, assim, pô, meu amigo, vamos lá. Como é que eu posso te ajudar? Ó, é assim, 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 você tá aí seu comercial. Beleza, eu vou trazer o cliente. E daqui para frente, que é dentro da tua empresa, como é que tá o processo? Você tem quem atenda? Essa pessoa, ela entende bem o que você faz, porque isso é um problema. Eu contrato uma pessoa para ser meu atendente, para ser meu comercial, e ela não sabe o que eu vendo. Ela não sabe. Então, peraí, chegou o lead, o seu atendente, o seu vendedor sabe o que você vende, sabe quais são os produtos que você vende, quais são os serviços que você presta, sabe os valores, sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, tem uma cadência bem definida, um fluxo de vendas, tem follow-up, não tem. E você pode ver, 99% não tem isso aí. Então o que eu faço? Eu tomo um cuidado. É claro, eu não vou falar, ó, é assim que tem que ser feito. Eu dou uma sugestão. Ó, a gente tem isso que já está funcionando. Esse fluxo já está funcionando. Quer implementar? Muitas das vezes eu implemento isso sem custo. Sem custo. Por quê? Porque eu estou pensando no jogo do médio e longo prazo. Lá na médio e longo prazo desse contato. Porque no Lifetime Value, no LTV, para mim vai ser muito interessante. Então eu ajudo o meu cliente a implementar, por exemplo, um processo comercial legal, ajudo ele a medir para ver se dá gargalo ou não, porque eu sei que se eu mandar para o cara 200 leads aqui, 200 oportunidades de negócio, e se não tiver alinhado o processo comercial, não vai vender. E se não vender, não vai entrar dinheiro. E se não entrar dinheiro, por mais que eu seja eficiente, que eu gerei tudo, bati todas as metas, e tem um gargalo que não vendeu, não deu venda, não vai entrar dinheiro, por mais que eu seja eficiente, quem vai rodar aqui? É o meu Adivinha. contrato. E hoje, 90% das empresas brasileiras nos Estados Unidos, de brasileiros, eles são frustrados com a agência de marketing porque a agência não entende o estágio que a empresa está. Então, sempre que a gente aborda um lead, que a gente recebe um cliente que tem interesse no nosso serviço, as primeiras perguntas que nós fazemos é essa qualificação para entender qual o estágio da empresa dele. Por quê? Não adianta eu querer descarregar tudo que eu tenho de arsenal de uma vez. Vai fazer site, tráfego pago, Google My Business, Google Ads, Google Local Service. Se o cara tá começando o business dele agora, começando Vai a quebrar a empresa empresa. agora. Vai quebrar. O cara não tá preparado. E as pessoas não entendem que existe um negócio que chama vender projeto. Sim. Que é o quê? Primeiro você precisa estruturar a empresa dele no digital. O cara tá começando do zero, a empresa tá começando do zero. Então o que é que ele precisa? É um website, é uma identidade visual, é uma rede social atrativa, é um perfil no Google My Business. E aí não, o dono de agência brasileiro, ele pensa o quê? Eu tenho que gerar lead para essa pessoa vender, para ele ter resultado. E aí você vai, às vezes até consegue gerar lead, só que você tá dando Aí chega na festa e não tem nada. você tá dando munição para um cara que não tem uma arma para usar, entendeu? E aí as pessoas se tornam frustradas. E eu entendo que não é culpa somente também do empresário, né? A gente falando de mercado americano, já que mudamos um pouco o foco, não é culpa só do empresário. Quem tem que decidir o que ele vai fazer é o prestador de serviço, né? O profissional que vai fazer essa venda consultiva para ele. Que vai falar para você, você precisa, primeira coisa, falando de mercado americano, Google My Business é mais importante do que você ter um Instagram e um Facebook lá. Review, você precisa ter avaliações positivas no Google. Lá o poder de decisão do americano é ir lá no Google My Business e ver suas avaliações, né? Então, eu vejo que peca muito também nesse mercado, não só fora do Brasil, mas a questão do estágio que está a empresa. Você não entender o que está se passando ali dentro para depois você querer implementar algo lá, né? O que você falou é importantíssimo. Eu
tenho uma visão. O quanto você ganha está muito relacionado ao tamanho do problema que você resolve. Se você resolve um probleminha, você vai ganhar um dinheirinho. Se você resolve um problemão, você vai ganhar um dinheirão. Qual é o principal problema que o pessoal tem hoje? Vender. Vendas. Vender. Então, em cima do que você disse, o que eu faço aqui? A gente estava conversando, né? Isso serve para qualquer mercado. Tá? E que isso é regra. Então, eu tenho sempre 4 pilares. Sabe? Você veio conversar comigo, eu tenho 4 pilares. Eu preciso ajudar você a faturar mais. E como é que eu faço? Não importa a ferramenta. Eu preciso entender da lógica, do sistema. 4 pilares. O primeiro, economia de custo. Pensa só, se eu tenho um custo de $2.000, né? Se eu economizo $200 ali, eu tenho $200 sobrando para eu reinvestir. Então, o que eu preciso fazer com o meu cliente? Pô, senta aqui, vamos lá. Desse custo que você tem hoje, o que a gente consegue reduzir? É claro. Que é desnecessário. Não é do meu contrato, hein? Deixa eu quieto aqui. Milhares de pessoas mandando WhatsApp. Exato. Então, o primeiro pilar, redução de custo. O que eu preciso fazer? O que eu consigo reduzir de custo aqui? E aí você fala para o teu cliente, faz uma lista que você tem de custo e vai vendo que, né? Às vezes você usa no house cleaning, você usa um produto X que tem o valor de 10, mas se tem um produto similar que você consegue baixar para 5, você tem 5 sobrando lá. Eu vou ter mais dinheiro em caixa. Beleza, limpei tudo que tem de custos desnecessários, eu parto para o próximo pilar, que é onde o Eric falou. Vender para a tua base. Vender para a tua base. Então, se eu preciso, porque não custa, né? Não custa. Você já teve um custo para adquirir essas pessoas como cliente. Então, se eu preciso. Não, que tem de empresário que joga fora esse lead. Exato. Cara. Pô, custou lá R$3 o lead. O cara está queimando dinheiro jogando fora. Se eu tenho uma base, eu tenho dinheiro a qualquer momento. Então, preciso dar uma injeção de caixa. Promoção. Oferta. É isso. Chama lá a tua base, ó. A limpeza hoje de 200 vai para 180 e ainda vou te dar a geladeira como um bônus. Cara, se você tem uma base de 100 pessoas, você vai vender para 10. Você tem um dinheiro que você não tinha. Você não estava esperando, né? Exato. E você reativa a tua base. Então, olha só como é interessante. Eu reduzi custo e eu vou dar injeção de caixa. Vender para minha base. Porque eu não preciso gastar. Já está dentro de casa. Né? E aí é o seguinte, eu vendi para minha base, o que eu faço? Eu vou vender mais na mesma venda. Então eu estou te vendendo aqui esse controle, falo assim, olha, legal, tem esse controle, mas não te interessa as pilhas? Porque sem a pilha o controle produto não adicional. Funciona. Exato. Então se aqui eu teria, por exemplo, $100... Tem 120. 120 com a pilha. Então o que eu fiz? Eu dei um up de injeção de dinheiro. E tem gente vendendo tênis e não vendendo meia. Vendendo meia, é isso. Pô, eu vendi mais na mesma venda. Ó, legal, você quer, vou limpar aqui para você, mas te interessa também lavar o seu sofá? Então, nessa venda aqui, esse sofá tá por 50% de desconto. É um dinheiro que você não tinha. Então, eu vendo, na mesma venda, eu aumento o meu ticket médio de venda. Terceiro passo. E o quarto passo é vender para mais pessoas. Aonde que está o erro aqui? A galera vai, no último, vender para mais pessoas. E esquece de todos esses steps anteriores. Sempre quer lead, mais lead, mais lead, mais lead. Exatamente. E olha só a quantidade de dinheiro que você deixou para trás. Então, recapitula, por favor, mano. Vamos lá. Primeiro, redução de custo. Corta o que é desnecessário. Não é o meu contrato, hein? O próximo passo, vende para a tua base. Vai na tua base. O dinheiro está na tua base. Você vai dar injeção de caixa, você vai deixar o seu caixa mais saudável. Para isso tem que ter base. Tem que ter base. Que a gente estava falando do CRM. Né? E você ativa. Ali você vai ver quem é ativo e quem não é. Você faz uma higienização da tua base. E nessa base, você vai fazer uma venda. E aí é o terceiro pilar, que você vai vender mais produtos na mesma venda. Então, se eu ia vender só o controle, eu vendo a pilha. O dinheiro da pilha eu não tinha.
Se eu vou vender o corte de cabelo, a barba, a hidratação, a sobrancelha, clássico. É o eu clássico. vou vender sapato, é a Batata calçadeira. média acompanha. Exato. Batata média acompanha. É o clássico. É isso. Porque a batata não tava. Eles não iam ganhar. Quando ele coloca um produto a mais na mesma venda, opa. Então se ele ia vender 100, ele passa a vender 120. Ó, uma limpeza de pele aí, promoção aqui, como você vai cortar o cabelo, te faço por 10. Ele não tinha esses 10. E o custo, de repente, é 2. O profissional já está lá. E o quarto pilar, vender para mais pessoas. Para eu vender para mais pessoas, eu preciso aparecer para mais pessoas. Aqui está o grande vilão, porque a galera vai no quarto e deixa essa quantidade já tá pronto esses já tá 3 pronto. passos, né? Já cara? tá pronto. Boa. E aqui você dá um gás, porque quando você der essa injeção de caixa, te sobra dinheiro, que a hora que você for vender para mais pessoas, você tem dinheiro para investir em tráfego pago. Sem estar apertado e sem te fazer... Exatamente. Você não vai ter que descapitalizar aqui. Você vai pegar de um dinheiro que você não tinha, de uma injeção de tráfego de caixa que você não tinha, você vai pegar lá 10, 20, 30% do que você faturou nessas ações, você pega e investe em vender, aparecer para mais pessoas. O que você está fazendo aqui? Você está aumentando a tua base. E aí você volta no ciclo. Aí você volta lá. Chegou no step 4, você volta para economiza, corta o que é necessário, tem a base, porque você já tem uma base maior, oferta algo para a tua base, e dessa oferta você vende algo mais, e aí você pega esse dinheiro e você vai fazer o quê? Você vai reinvestir. Então você tem um ciclo, de vitória. Saudável. De vitória. Você respondeu uma pergunta dizendo que o mercado americano faz isso, forja as pessoas. E o brasileiro não? Ele forja, mas ainda não está forjando na maturidade que a gente necessita, é claro. Por exemplo, eu tenho um cliente, um advogado, o Benjamin, ele é extremamente além do tempo dele. Né? Então é um cara que ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa, ele já entendeu o mercado. Então ele está além de todos os advogados concorrentes dele. Por quê? Porque ele enxergou o que os clientes dele estão precisando. Se preparando. Entendeu? Então, assim, o mercado em si, hoje no Brasil, ele não é tão agressivo como o mercado norte-americano. Né? Então, as pessoas estão indo meio que por... Agressivo em que sentido? Em sentido que se você não fizer, você vai ficar para trás. Você é engolido. Você se lasca, né? Se lasca. Aqui parece que a maioria faz um serviço assim medíocre e consegue sobreviver, consegue progredir. É baixa. Eu costumo dizer que a concorrência, para qualquer área, a concorrência é muito ruim. Se você fizer o básicozão assim... Esse cliente que eu falei, o Benjamin, né? Ele tem CBM Advogados, ele tá focando no agro agora. E a gente tava fazendo um estudo, eu falei para ele, Benjamin, aqui você vai deitar e rolar. Porque a concorrência é muito fraca. Muito. E eu falo que ele tá muito além do tempo dele, de visão de negócio. Ele que fala assim, eu quero isso. Então, assim, ele vai engolir todo mundo. Porque a concorrência é muito baixa. Porque os advogados, claro, não na sua grande maioria, mas eles têm ainda a visão de que eu tenho que só ser advogado. E não, o time de vendas dele é extremamente gigante. E capacitado. Eu fiz um teste. Eu falei, você precisa promover a menina aí. Eu fiz um teste, a gente estava desenvolvendo o site dele, eu fiz um teste. E a menina ficou em cima de mim até que a gente falou, do follow-up, qual é o seu processo comercial. Fez o cliente oculto lá. Exato. E, cara, eu falei assim, olha, parabéns. Essa menina aí merece uma promoção. Porque ela é boa. Ela vai para cima sem sem importunar a pessoa. Né? O que torna o ir pra cima, importunação? Vamos entender esse segredo, me ajuda. De uma forma que não seja agressivo, né? Aquela coisa chata, né? Que fica no seu o follow-up desestruturado, né? Pessoa que igual ligação de operadora, né? O tempo inteiro te ligando, que acaba você bloqueia. O que vocês observam assim que é fluxo de cadência? Tipo assim, ficar toda hora, pega, não. Uma semana, 2 semanas, um mês. É coisa de dias. Eu mandei mensagem, aí no outro dia ela, oi, bom dia, tudo bem? Você mandou uma mensagem e
começou a desenrolar o papo, fui conversando com ela. Aí eu esfriei. Aí depois de, acho que 2 dias mais ou menos, oi, tudo bem? Bom dia, como você tá? Assim, numa educação, numa gentileza, que o comercial dele que você se sente mal De não responder. cara, sabe? Então Fez um rapport inicial, provavelmente, e foi legal. Exato. Então, assim, ela vai tem que ser natural. Eu não sei, eu não sou um especialista em vendas, mas eu acredito que não deva ter um fluxo de cadência a cada 2 dias, só deve É ir de personalizado, negócio pra né, para cada negócio. Exato. Só que a Cada forma público. com que ela me tratou, extremamente natural, extremamente educado, cordial. Eu me senti mal de ter que falar pra ela que, olha, eu só tô testando aqui, sabe? Quase comprou um Se serviço, eu tivesse né? um problema, Sou um na gancho. justiça, exato, se eu tivesse um problema, eu ia contratar pela a cordialidade dela, sabe? Então, Ela te respondia em tempo hábil? sim, na hora, incrível. Por isso que eu falo que o Benjamin, ele é um caso que ele tá acima da grande maioria, porque ele observou, né? Ele viu, ele identificou e ele se reestruturou, ele se reinventou para isso. Então, assim, intencionalmente ele se preparou para colher os frutos que ele plantou lá e está colhendo. E isso volta naquela parte que a gente falou no começo, de que o esforço vence o talento. Porque a gente tem uma facilidade muito grande quando a gente pega um cliente que tem um nível de consciência mais elevado, por mais que ele não entenda nada de marketing, mas que ele tenha essa vontade de aprender para o negócio acontecer, para ter resultado, que quando você pega um cliente dessa forma, parece que tudo flui, né? Tudo vai sendo mais positivo. E chega num determinado momento, que é igual você falou, o próprio Benjamin aí, seu cliente advogado, ele chega já com as ideias do que ele acha que é importante, e aí você, como um profissional da sua área, vai, lapida isso e monta com ele ali um projeto que vai trazer retorno para ele e que ele vai destacar. É gostoso trabalhar assim. É bom, né, cara? Fácil, é bom, porque Caraca. acaba que se torna uma máquina de negócio. E assim, e o feedback que ele dá, ele é parceiro, não, ó, tá ruim não, tá legal. E não é aquele, não, tá ruim, não, ele assim, eu queria ter todos os clientes igual, eu queria ter diversos Benjamins, porque o nível de consciência do cara é extremamente elevado, né? E eu acredito que com essa mudança que está havendo no marketing, na consciência dos consumidores, eu acredito que o pessoal vá chegar nesse nível, sabe? Porque eu falo para vocês, é extremamente prazeroso trabalhar com um cara dessa maneira. Interessante, porque você dizendo que a tendência é o mercado brasileiro também se tornar assim, sendo assim, as consequências disso também vão acontecer, como vocês disseram. O mercado vai engolir quem for medíocre. Claro. E os empresários ainda estão acostumados a sobreviverem sendo. Mas não vai rolar no futuro, né? Não vai rolar. E assim, eu vejo que outra questão que é muito difícil nessa nossa área de marketing é o cliente acreditar em você, na estratégia. E eu sempre falo para os meus clientes, por quê? Quando você... Porque mentem demais. Tem promessas mirabolantes, né? E às vezes, assim, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Mas o cliente ele não acredita na sua estratégia e no processo. E aí ele fica querendo trazer coisas do vizinho, né? Eu sempre falo para os meus clientes, acredita na nossa estratégia, no nosso processo, que você vai ter um bom resultado. Porque não é o seu concorrente, seu vizinho, você acha que ele vai te falar o que está funcionando na grama dele? Se a grama dele está mais verde, você acha que ele vai te contar o que ele fez para ela ficar mais verde? Não vai. E foi algo pessoal também que me fez prosperar, foi quando eu parei de querer copiar o que os outros faziam. Claro. Eu ficava naquela, tipo assim, o que tal agência tá fazendo ali de captação, de criativo, de estratégia, que parece que tá trazendo resultado. Foi quando eu montei o meu próprio processo de vendas, comercial, estratégia de marketing. O negócio fez assim, deu um boom. Eu parei para pensar que eu acho que eu que sou bom. E às vezes eu tô achando que
o meu vizinho é bom e às vezes ele tá tentando me copiar também. E aí tá nesse impasse que você não prospera. A gente não vê o nosso tamanho, né? Exatamente. E a gente não vê o nosso tamanho e as pessoas de fora veem o nosso tamanho. O que você faz? Você criou sua metodologia. Tá validada? Tá. Você está replicando para todo mundo, tá dando certo. Isso é muito importante, porque é algo seu, né? Por exemplo, o que acontece muito, me passa os seus processos. Eu falei, tá bom, eu vou abrir meu clique para ti, eu vou passar. Você não vai entender nada. Por quê? Ele foi todo estruturado para minha necessidade, para minha metodologia, para os meus processos. Porque eu não copiei do Eric. Se eu tivesse copiado do Eric, ok. Só que ali, na metodologia dele, no processo do Eric, tem algo que é peculiar para ele, que é peculiar para o mercado dele. E aí eu vou tentar replicar e vai dar ruim. É o que acontece, essa venda de pacotes de click capital, não funciona. Porque, cara, cada um, eu penso de uma maneira, você pensa de uma maneira, você pensa de uma algo maneira, ela pensa de uma personalizado, outra. né? O cliente pensa de uma maneira, o cliente Exato, do outro exato. pensa de outra forma. É isso. E resultados, eles são distintos, né? Às vezes você tem uma empresa do mesmo nicho aqui, na mesma região, você aplica uma estratégia de uma empresa que está dando muito certo para essa empresa, você quer aplica nessa outra, que às vezes dá poucos km de distância e não funciona. Funciona. Então, por isso que depois que você entende que o processo é personalizável para cada tipo de negócio, por mais que você tenha toda a expertise, estratégia, coisas validadas, sempre vai depender muito do processo e do que a gente falou, do estágio do que aquela empresa está. Então, não adianta eu pegar uma empresa aqui que fatura 1 milhão, está tendo excelente resultado, a gente está conseguindo entregar resultado, seja com tráfego pago, orgânico, ou social media que seja, e eu querer aplicar numa empresa que está faturando 100, que está começando agora, porque ela não vai conseguir ter esse mesmo resultado. E às vezes a gente não consegue fazer essa distinção e quer aplicar a mesma estratégia por ser nichos iguais e não funciona, né? O seu processo precisa ser vivo. Ele tem que ser vivo. Se você não deixar o processo vivo, ele engessa e te trava tudo. E você tem que ter a visão, Eric, sempre da melhoria contínua. O que eu faço, sabe, pessoal? Eu sento com a galera que colabora comigo, falo, e aí? Tá pesado? Não tá pesado? Porque quem tá lá no chão da fábrica, na operação, quem tá executando é o que vai falar para mim. Eu posso desenhar todas as tarefas, todo o fluxo, tal dia vai fazer isso. Aí eu chego lá, pô, e aí? Tá pesado? Não, tá pesado. Tá difícil. Ou então, não tô conseguindo entender. Então, a engrenagem não tá encaixando e não tá girando. E o que eu preciso fazer? Eu tenho um processo vivo. Eu vou lá olhar, pensando na melhoria contínua do meu processo, do processo da minha operação, eu vou olhar onde é que está o gargalo e eu vou arrumar. E se for preciso refazer, eu vou refazer. Em cima do que você disse. Agora, se eu copio o seu, se você me dá o teu de presente, eu aceito com muito comum. Né? E aí eu vou travar, falei, poxa, mas espera aí, onde é que está o gargalo aqui? Sabe, onde é que está o gargalo? Por que não tá fluindo legal? Por que tá atrasando as entregas? Por que isso aqui não tá funcionando? Tem que ter uma visão de um processo vivo, que na minha visão o processo tem que ser vivo. Se você deixar, não, é isso aqui, tá na pedra ali, você vai lá na frente engessar ele, você não vai conseguir melhorar a sua operação, a entrega, né, o fluxo e sempre pensando na melhoria contínua. Como é que eu vou melhorar isso aqui? Encurtar processo, porque às vezes a gente cria um processo, coisa mais linda, sabe? Você cria um fluxo gigante, maravilhoso. Mas, pô, será que eu preciso de tudo isso? O simples funciona, né? O básico é avançado. E hoje eu vejo que no mercado, principalmente no mercado de agência de marketing, eu vejo que algo que faz muito uma empresa escalar, uma empresa de marketing, uma agência, é processos definidos e produtização de produto, de escala, de serviço. Por quê? Se você consegue produtizar, um exemplo, o SEO, igual é o seu processo hoje, né? A gente vai entrar agora nessa parte de SEO. Se você consegue produtizar, colocando isso numa linha tênue ali que você pode entrar 10, 20, 30, 100 clientes, você já tem todo esse fluxo pronto de como que vai fazer, de como que vai funcionar e executar. Você consegue escalar muito rápido o seu negócio. E a gente vê muita dificuldade nisso, né? Coisa que até
tô mudando agora, que a gente vive de apagar incêndio às vezes, né, dentro da agência. A gente tem que cuidar do social media ali, às vezes tá dando erro. Por quê? Porque você não tem um processo definido, não é padronizado suas etapas, né? E outro cara que é exemplo nisso também é o Anderson. Você vê o ClickUp do cara, você pira. Ele tem até a parte de meta, de produção do time dele. Você entra lá, a galera tá correndo atrás das metas, tem a porcentagem, tem premiação se cumpriu a jornada inteira, né? E, então isso eu vejo que ajuda muito, não só para agência de marketing, mas para empresas, como a gente falou. A empresa que tem um processo bem definido, bem estruturado, tanto de marketing, comercial, vendas, atendimento, financeiro, contabilidade, ela escala bem mais fácil, né? E então eu vejo que isso é fundamental hoje dentro de qualquer tipo de negócio, não só de marketing, agência, mas também de empresas, né? Quer ter uma empresa de sucesso? 3 coisas. Quais? Processo, produto, pessoa. PPP. Processo claro, bem definido, que todos entendam o que precisa ser feito. Produto de qualidade que seja vendável e escalável. Vendível, vendável, né? Escalável. Pessoas qualificadas e principalmente nos lugares corretos. Vou pegar o Eric, que é um cara comunicativo, vou colocar ele no operacional, eu mato o talento do Eric. Processo, produto, pessoa. Não tem erro. E eu tenho um amigo, Marcelo, que vocês conhecem também, ele sempre me cobra muito isso. Ele fala assim, eu vejo que às vezes você fica, parece que você tem serviço o tempo inteiro, 24 horas. E sabe por que que é isso? Porque se você pegou e fez para um cliente, documenta isso. Que para o próximo cliente que você for fazer, já está pronto. Você não precisa correr atrás de tudo de novo, fazer do zero. E aí foi quando eu comecei a entender que produtizar o nosso serviço faz a gente escalar no nível macro, né? A gente consegue, se eu peguei um cliente de construção, né? Ou que seja, uma barbearia que seja, se eu tenho o processo dela todo pronto e elaborado, o que precisa ser feito, pode entrar 100, já tá tudo mastigadinho, ou eu faço, eu jogo pro time e vai estar tudo mais fácil de ser otimizado, né? Você não precisa ficar apagando incêndio o tempo todo e aí acaba que você perde tempo para várias outras coisas. Gasta muita energia, né? Expandir. E qualquer negócio é assim, né? Então, por exemplo, você estava dando uma consultoria lá de atendimento e vendas para um cliente e a atendente precisa ficar pensando o que vai falar. Cara, isso gasta uma energia danada, né? Não padroniza os processos. Então tem coisas que você precisa de fato personalizar, mas tem coisas que você pode padronizar, como por exemplo, a descrição de um produto ou serviço. O que é isso aqui? Você vai ter que digitar, vai ter que pensar nisso mesmo, cara. Quanto tempo que você vai levar para fazer isso? E é um negócio que você faz todo dia, né? Você sabe. Pois é, todo cliente que entrar em contato vai perguntar isso aqui. Por que você não tem essa resposta pronta? Por que o bot de atendimento não tá respondendo isso aí? E é por isso que as pessoas hoje estão buscando cada dia mais robô e inteligência artificial. Por quê? Se uma pessoa entra em contato com o seu negócio, primeiro que o robô ele vai salvar tudo aquilo ali detalhadamente. Se quiser, ele faz um resumo para você. Um secretário, um atendente, um vendedor, ele não vai parar o tempo dele para escrever tudo no papel o que aquele cliente que chegou falou, né? Então, se você tem esse processo bem definido, como a Wesley falou, se você tem isso pronto, por mais que você faça manual, às vezes, você não tem a expertise de ter um chatbot de atendimento e tal, mas pelo menos você tem essa padronização, né, que vai fazer com que você ganhe tempo. Né? Anderson, revela para nós um segredo, talvez o mais valioso que você viu um cliente descobrir sobre empreendedorismo, sobre o negócio dele, que fez total diferença no processo. Cara, boa pergunta. Eu posso trazer essa questão do Benjamin, né? Quando nós começamos, ele não tinha ele sabia onde ele ia chegar, certo? Eu ainda vou conversar com ele, que eu vou entender o que aconteceu. Que ele deu um start ali, ele mudou. O que mudou no comportamento dele? Ele profissionalmente, ele se posicionou de outra maneira. Ele tinha um posicionamento legal, né? Hoje ele Seja mais específico no posicionamento. Hoje ele se posiciona como
um super advogado, podemos falar assim. Um expert. E, assim, e não só como um advogado, ele é um resolvedor de problemas. Né? Então, é o posicionamento. Ele saiu do Benjamin aqui acanhado, que era lá da Bahia, e hoje ele é o super Benjamin. Então, assim, hoje ele abre o peito e ele vai para cima de todo mundo, nós vamos dominar o Brasil. Então, Confiança. Eu ainda vou conversar com ele o que aconteceu. Traz pra gente depois. Qual foi o suquinho Gummy, que é a virada de chave? Porque você via, ele estava numa toada legal, né? E foi coisa assim, muito rápido. Ele reformou o escritório, ele mudou o time, colocou mais gente, criou uma nova marca, ele mudou o posicionamento dele. Legal. E hoje ele tá grandão, como a gente fala, né? Ele tá grandão. E ele falou assim: não, irmão, ele é muito legal. Ele é um cara novo, um cara bacana. Ele falou: irmão, nós vamos dominar o Brasil. Eu falei: eu tô contigo. Não sei nem o que você quer fazer, mas eu tô contigo. Então eu acredito muito que seja a visão de posicionamento. Então ele saiu, e isso vai muito da mentalidade, né? Ele é expert nisso, sabe melhor do que eu. Ele saiu do cara, pô, legal. Eu vou ser grande, eu quero ser grande, pequenininho, encolhidinho. E ele falou assim: não, para eu ser grande, eu tenho que estourar o casulo. Legal. E aí entra um ponto importante, Anderson, que é assim: as pessoas não compram só produtos, elas compram você. Pessoas compram de pessoas, né? Elas compram você, elas compram a sua vibe, o seu jeito de ser, a sua imagem. E é interessante, eu noto que hoje as maiores empresas, as empresas de sucesso, elas precisam ter uma cara. Você vê lá o velho da Van, a WePink, o da Med lá, aquela CIMED, João da CIMED. Então, note que existe esse movimento onde, cara, você tem que botar a cara com um posicionamento adequado, porque as pessoas se conectam com pessoas. É isso. E a gente vê que antes não era, né? A gente vê marcas consolidadas como a Coca-Cola, você nunca viu a cara do dono da Coca lá. Mas chega um momento que a empresa precisa se reinventar. E às vezes, então, o dono ou alguém aparecer, o CEO aparecer, é mais importante do que o logo, né? Claro. Sim. Claro. No caso dele, é clássico. Porque quem que vende é o Benjamin. Não é a empresa CBM. É o Benjamin. Então eu vou pegar ele hoje. Ele vende, mas a equipe que entrega. Ele tava aqui. Tô grandão. Explodiu. Explodiu. Então, assim, hoje, claro, a marca, né, vai tão mais. Quem é que fala? Quem é que dá a cara? Quem é que vende? Quem que é? É o Benjamin. Né? Ele vende e aí ele tem todo o aparato por trás, né? Que é o staff dele, que é gigantesco, extremamente competente, assim, e que vai entregar o que ele vendeu, até pra cara dele não queimar, né? E uma coisa que eu sempre prezo muito, desde sempre da minha época de marketing, né? Da minha jornada de marketing, é isso. É eu estar à frente sempre com o cliente. Por mais que eu tenha um time por trás disso ali, que faz as demandas, às vezes, que faz os outros serviços, eu acho que esse contato com o cliente tem que ser com o empresário. Lógico. Faz toda a diferença, né? Vai chegar um momento que às vezes você não vai conseguir, você explodiu, cresceu demais, mas você tem que tentar tirar um tempo ali para você ser a linha de frente, você dar a sua cara. A pessoa não quer saber se o erro que está acontecendo lá, se foi sua equipe, quem fez, é você. Então você precisa se posicionar à frente da empresa. E uma coisa que eu também aprendi com o Anderson, que ele sempre fala pra gente nas mentorias, no treinamento dele, é o quê? Você precisa deixar o cliente ciente de tudo que está acontecendo para antecipar um problema. Então, ou seja, você não tem que esperar o cliente chegar até você e te cobrar algo. Você precisa esteja dando certo ou errado, você precisa deixar ele ciente do que está acontecendo no projeto dele. Tem que ter culhão para isso aí. Sim. Mesmo que seja errado. Mesmo nem sempre vai dar certo. O cara que só dá certo para ele, ou ele é um mentiroso ou ele é um gênio. Sim. Né? E quando você faz isso, Eric, você tira um problema muito sério que está afetando hoje
O pessoal quer ansiedade. Muito. Putz, eu vou esperar o cliente me chamar. Não, cara, antecipa o problema. E fica pior, eu costumo dizer que vira uma bola de neve, né, Anderson? Porque assim, aí você fica com receio de falar, e aí vai acumulando, o nível de tensão na relação aumenta, e aí? Quando é que vai resolver? E aí que muitos profissionais acabam ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses sem falar, sem responder. Chega cliente pra nós, mas o que você fazia tráfego? Fazia, mas sumiu. E aí, não, só manda um relatório no fim do Aí mês, depois não deixou é, de mandar o relatório. não. A venda e manutenção do que você vende está no relacionamento. No relacionamento. Está no relacionamento. Então, É isso. Mas agora vamos falar um pouco de SEO e Google Meu Negócio, né? Vamos para a área da expertise do Anderson. E eu começo fazendo uma pergunta para você, que é o que todo cliente nos pergunta. Qual a diferença do SEO para o tráfego pago? O que é o SEO? Explica de 2 formas para ser bem mais consistente. Uma de forma básica que todo mundo consegue entender e da sua forma mais técnica para quem já tem um nível de consciência maior dentro desse assunto. Vamos lá. De forma simples, o SEO você não paga para a plataforma. O tráfego pago você paga para a plataforma. É isso. Assim, bem genérico, né? O SEO você não paga para a plataforma. Só paga o profissional. O tráfego pago você paga a plataforma e paga o profissional. É claro. Você precisa. Qual que eu vou utilizar na estratégia? Eu sempre falo, não é ou. O SEO não é inimigo do tráfego pago. Por quê? Eu preciso ajudar o meu cliente a vender. Então, no centro de tudo tem que estar o meu cliente. E como é que eu vou fazer ele vender mais? Lembra do 4º pilar? Que é aparecer para mais pessoas? Como que eu vou aparecer para mais pessoas? Eu preciso saber qual que é o momento. Se tem pressa? Tem. Então, é essa estratégia que eu vou utilizar, que é o tráfego pago. Não temos tempo para trabalhar? Então, vou fazer o SEO. Dá para fazer os dois juntos? Melhor cenário do mundo. Melhor cenário do mundo. O ideal. Aqui, eu não tenho a construção de marca. Aqui eu tenho a construção de marca. Aqui, no médio e longo prazo, eu vou expandir. Ele vai ganhar uma visibilidade gigantesca. Então, o que a gente sempre fala? Imagina um gráfico, né? Então, subiu o tráfego pago, ele subiu e ele vai. Você vai botando dinheiro. Você quer subir a linha do gráfico? Bota mais dinheiro. O orgânico não, ele vai baixo, ele começa a subir. Ele vai numa linha tênue, ele vai subindo. Quando essas linhas se cruzam, aí é o momento de você chegar e analisar. E aí? Diminuo o valor do tráfego pago? Ou mantenho? O que eu sempre falo, sabe? Se tá te dando dinheiro, porque para chegar essas 2 linhas se cruzarem lá na frente, o cliente ganhou um bom dinheiro. Se você desliga uma campanha ou diminui uma campanha, o que você vai fazer? Você vai acabar perdendo um pouco de visibilidade. E o jogo é a visibilidade. Então, sempre que encontra lá, eu falo, e aí? Aí o cliente fala para mim, não, mas o que você acha? Eu falo assim, aguenta manter os 2? Aguenta, então vou manter os 2. E as estratégias podem se complementar, né? Por exemplo, o cliente que chega através do tráfego, uma campanha de engajamento, por exemplo, pode se tornar seu cliente, que você vai usar como na sua base para alimentar o SEO, para deixar um review, um feedback lá, para comentar, para postar foto lá, né? E isso fortalece o SEO também, né? Claro, e assim, aí a gente vai para uma outra questão, que aí já é uma questão mais técnica, que é a jornada do seu cliente. Então a gente tem ali, falar de forma mais simples, o topo da jornada, o inconsciente, o meio da jornada, é o cara que ele sabe que tem um problema e está começando a procurar uma solução, né? O topo, o cara não sabe que tem um problema, ou sabe, mas ainda não está procurando. O meio, o cara sabe que tem um problema, ele sabe que ele está com dor no dente, ele está começando, precisa ir no dentista, né? E o fundo do funil é o cara que está com a dor e já está procurando o dentista, ele só está escolhendo quem? É o cara do SEO. O público frio, morno e quente. Esse cara que tá já com o cartão no momento que, vou contratar dentista, contratar staff, né? Eu já tô no momento de compra, é um lead mais qualificado. A gente consegue ele onde? Mais facilmente através do tráfego orgânico, através do SEO. Por quê? O cara vai botar no Google lá,
dentista no centro de Anápolis. Sim. Ou uma especialidade em Goiânia. Isso aí tá meio que... Eu até vi um estudo, não me recordo onde eu vi um estudo, que as pessoas não clicam no ads do Google. Elas vão aonde? Ou no mapa do Google My Business, ou vão ali no site do resultado local. Nos websites. Então, quando eu faço isso, eu estou atraindo o quê? Um lead mais qualificado, mais quente. Por exemplo, né, Eric, a gente tem alguns projetos nos Estados Unidos que demora um pouco para chegar o lead, mas a hora que chega, a pessoa só não fecha se ela for ruim de venda. Já no tráfego pago, vem mais, e vamos supor, a cada 10 você fecha um, porque vem muita gente que está conversando com você, Curioso, né? você curioso com ela, e ainda não está no momento da compra. Então você vai precisar o quê? Você vai precisar aquecer, aumentar o nível de consciência dessa elevar pessoa. o nível de Trabalhar, consciência. Movimentar ela no funil para descer, né? Exatamente. Você precisa descer o cara no funil, elevar o nível de consciência dele, avançar ele na jornada. Às vezes o cliente não tem expertise para isso, não tem time para isso, tem problema de idioma que não entende. Então, poxa, preciso trazer mais gente para o meu funil? Tráfego pago. Bota a gente para dentro lá. E aí você usa uma estratégia que você vai elevando o nível de consciência. Preciso pegar gente extremamente qualificada? SEO. Só que é o tempo. O SEO ele demanda 6, 8 meses, ele se demanda mais tempo, porque é uma briga danada. É uma briga danada. O que o empresário pode fazer agora para melhorar as vendas em SEO? Sem contratar alguém. Primeira coisa, Google My Business. É assim, o cara... No Brasil, o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. O cara abriu o CNPJ hoje. E não é amanhã, não. É hoje mesmo, ele tem que criar um cadastro no Google Meu Negócio. É muito simples, é intuitivo, é passo a passo. Né? Ele precisa preencher 100% das informações que o Google te dá. Né? Se tem um campo para website, coloque o website, porque senão seria outra coisa. O WhatsApp é o website, coloca o website. A descrição, coloca a descrição da tua empresa ali de forma com que a pessoa bata o olho e fala, não, é essa a empresa que eu quero contratar. Então assim, agora, montou o CNPJ, na mesma hora, faça um Google Meu Negócio. Ah, preciso ter CNPJ no Google Meu Negócio? Não precisa não. Tenha o Google Meu Negócio, que ali gera bons negócios. Deixa ele sempre ativo. Lá a gente tem uma questão que são as publicações, como se fosse um post do... Isso é uma rede social hoje É em o que eu dia, falo, a rede social do negócio, né? O povo fala LinkedIn, mas para mim é o Google My Business, né? Então, para o negócio local, é a rede social do negócio local. Mantenha aquilo ativo. Sabe? Coloca preço, coloca promoção, se vai fechar... Que frequência que tem que postar lá? Todo dia é o melhor. Mesmo? Todo dia é o melhor cenário, né? Não dá para ser todo dia, faça de forma constante. Não adianta você fazer 3 hoje e fazer outro só no outro mês. Faça 1 por semana, 2 por semana. E o principal, avaliação, galera. Avaliação é o Cara, que... o review é terrível, né? Prova social. Esse é o gatilho que é acionado. O review é importante porque eu sempre uso o exemplo da minha esposa. Cara, eu posso chegar aqui no teu restaurante agora na porta e ele ser lindo, maravilhoso. Ela vai entrar e vai ver. Se tiver uma reclamação, ela não entra. Não entra. Eu sou prova disso, cara. Sou psicólogo clínico, né? E há uns 7 anos eu já tinha a cabecinha um pouco à frente. E eu comecei a atender os clientes e pegar feedback. Pegava. Eu sou o terapeuta com o maior número de feedbacks do Brasil. Que legal. Massa, que legal. Do Brasil. E eu dei uma tranquilizada agora, viu? Então, tem quase 300 feedbacks ali. Isso para conversão é fantástico. São pessoas reais, números verificados que foram lá e chancelaram o nosso trabalho, né? Exato. Então, na hora do paciente decidir, cara, eu tenho ali 2 pessoas idênticas. Uma pessoa tem 100 feedbacks, outra pessoa tem mais de 200 feedbacks. Quem que ela escolhe? 200. Cara, é o dobro. A gente precisa prestar atenção no review qualitativo e no quantitativo. Né? Não adianta Na descrição ter 10 também, né? mil reviews com avaliação ruim. Né? Então você precisa pensar na qualidade e na Por isso, quantidade. quando eu vou pedir, eu peço no melhor momento. É. Tipo assim, é o momento da alta, Momento o paciente tá feliz. tem que Não, o clímax do negócio, não. Por favor, deixe um feedback lá e, se possível, de forma detalhada.
É isso. Olha ele. Entende o jogo, mano. Aí a pessoa entra lá, né, escreve no mínimo um parágrafo. Tem gente que deixa mais detalhes ainda e as pessoas estão procurando se identificar com histórias. E aí é muito legal. É isso. E a gente vê isso... Organicamente tem resultado. No Brasil, tem muita gente que leva isso ao pé da letra, mas quando a gente vai pro público americano, lá o review é um fator de decisão de compra. Lá o americano, eles... Tipo, se a sua empresa não tiver review, ele não vai comprar de você. Você pode ser a melhor empresa. Desconfia, né? Você pode ser a melhor empresa, a maior empresa que tiver. Se você não tem avaliações positivas, ele não compra de você. Quando a gente desenvolve um website para os Estados Unidos, então a gente tem lá uma seção de reviews. Habitualmente isso vai lá para o fim. E a gente consegue detectar o comportamento do usuário dentro de cada página. E eu tinha notado que a pessoa ia até lá o review e ficava passando. Porque ele marca, tem uma ferramenta que marca o movimento, tudo que ele faz, o movimento, que é o Clarity, né? Eu via que ele ficava clicando para ver mais reviews. Falei, cara, esse negócio tá no lugar errado. Tem que estar em destaque. De baixo, do topo. trouxe para cima. Pronto. Aí é top, hein? Mata logo de cara, já mata a objeção do cara. Porque às vezes Isso é confiável. Às vezes a pessoa veio do Google, ele só tá precisando desse fator decisivo para poder comprar de você. Se ele entrou e viu ali na primeira dobra do site, ele não vai nem descer adiante ali para ver o restante. Aqui no Brasil eu percebo isso, Eric, assim, eu percebo que existe uma jornada que é assim, eu preciso de um profissional, eu preciso de um endocrinologista. Qual a primeira coisa que a pessoa faz? Vai no Google. Vai no Google. Se não conhecer um, vai no Google. Aí coloca lá, endocrinologista. Aí ela entra. E ela começa a distinguir ali os aspectos que ela está buscando. Mas eu tenho a impressão, e pelos relatos que eu já busquei, eu comprovei isso, que ela sai do Google e vai no Instagram. Também. Para chancelar, assim, para o carimbo final da decisão. É isso, cara. Você matou uma estratégia de negócio minha aqui. Como é que é? Eu, assim, antes de tudo, né, eu sempre falo para os meus clientes, vamos pensar como um usuário. Porque no final do dia todos somos pessoas. Clientes. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar no Google. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar no Instagram para ver se está ativo. Se é aquilo se mesmo. Se a publicação é nova. Se tem... porque as pessoas comentam ali, né? Se tem engajamento. Essa porcaria e tal. Então a pessoa, primeiro ela vai no Google. Se tem autoridade. Aí ela vai no Tiratema lá no Instagram. E aí chancela. Pá. Isso. Então olha como as coisas se complementam, né, Anderson? É isso. Bacana. Por isso que a gente não pode vender o serviço. O serviço de Google é um negócio, serviço de... Não, cara, eu te vendo uma solução. Qual que é a solução? A solução é que eu vou criar a tua base, a tua autoridade que vai fazer as pessoas acreditar que a sua empresa é uma empresa boa, que é uma empresa competente e tal. Então porque o cliente não quer saber, cara. O cliente não quer saber. Ele quer vender. Como você vai vender, não interessa para ele. E para cada nicho, eu acho que influencia muito isso de ter uma rede social atrativa também. Vamos usar o exemplo de dentista. Você quer colocar a lente de contato no dente. Beleza, você vai pesquisar no Google, vai encontrar. Se a pessoa for uma pessoa ativa, que tiver as postagens legais, fotos, atualizações, a pessoa vai olhar, vai gostar, mas nesse caso, o fator decisivo ele vai lá no Instagram. Aí eu já acho que, por exemplo, questões estéticas, Estética parece a jornada é o inverso. Ele começa no Instagram, uma outra plataforma que é muito mal usada no Brasil, o Pinterest. Tá? O Pinterest quase ninguém liga. Ninguém liga. Então, a jornada do cara que vai num dentista estético, odontólogo, né? Vamos falar bonito, né? O odontólogo, o dentista estético, eu penso que a jornada começa no Instagram. Ele vai ler tudo, aí ele vai ver se você existe. Ele vai onde? Vai no Google, ele vai olhar seu review. Para ver se alguém tá falando que estragou meu dente. Eu acho que é dividido. Tem parte da população que vai fazer esse caminho do Google para o Instagram e parte vai do Instagram. Porque o Instagram não é uma mecanismo de pesquisa. Porém, os profissionais, especialmente da odontologia, já descobriram como é que faz para
para usar o Instagram como rede de Sim, pesquisa. sim. Porque a pessoa vai buscar lá, harmonização facial, e vai aparecer. Vai aparecer. Porque já aprenderam a colocar o nominho lá, harmonização facial em Anápolis. SEO do Instagram. SEO do Olha Instagram. ele. Mas assim, e da área da estética realmente faz sentido mesmo. Tanto é que quando a gente parte para estética, para tráfego, o que a gente usa de ferramenta número 1 de captação é o Meta. Porque a gente sabe que é algo visual, né? Então, se você visual. quer fazer um Botox, você quer ver o resultado primeiro ali, se a pessoa sabe mesmo fazer um negócio, né? Então, tende a ser mais isso mesmo. E aí, eu acho que... E o pior é que tem muita gente que fica por ali mesmo. No Brasil, né? A gente faz essa comparação, porque a gente atende público americano, que muitos dos brasileiros eles não vão ver avaliações. Então, eu acho que quando chegar também essa cultura aqui no Brasil, igual é fora do Brasil, isso vai melhorar muito. E é legal entender que acontece lá primeiro para depois chegar aqui. Então a gente tá adiantado nesse processo. E o que o Eric tá falando é importante. Você não vai esperar dar dor de barriga para você remediar. Então, assim, isso. já começa agora. Captar reviews, captar avaliação. E às vezes você não entende por que você recebe tanta ligação no seu telefone, às vezes você recebe lead organicamente ali, às vezes você nem faz a gestão correta do seu Google Meu Negócio, mas só de você ter muita avaliação, ele te ranqueia, né? Ele te dá... Meus clientes aí da agência, tá vendo por que existe puxão de orelha para vocês coletarem avaliação? É por isso aí. Né? É isso. Então, porque vai colocar dinheiro no bolso, né, André? Então vamos lá, a gente perguntou o que era o SEO pro Anderson, ele resumiu, né, de uma forma bem básica, que o SEO você não paga pelos ads, igual é no tráfego pago, você paga pelos anúncios, mais a mão de obra profissional, seja de um gestor de tráfego ou de uma agência. E o SEO você paga só o profissional. Só o profissional. E a gente falou também na questão da qualidade do lead, né, e falando de números, né, até trazer um exemplo de uma cliente que a gente tem. Ela não faz SEO ainda, vai começar, a Grace, né? Mas assim, ela recebeu essa semana organicamente do site dela 3 leads orgânicos. Semana passada, na verdade. Ela fechou os 3 leads que veio do Google. Organicamente. Cara, terrível isso. Eu fiz um site aqui para uma psicóloga, amiga. Fiz um site, ela, né, com dificuldade financeira, não conseguiu rodar tráfego e tal, e ficou lá no Google, cara. Esses dias ela falando comigo, tá vindo cliente do site. Eu falo, cara, onde é que estão achando esse site? Onde é que estão achando esse site, cara? Mas aí eu lembrei que a gente tinha orientado ela a abrir o Google Meu Negócio e começar a alimentar. E ela fez ali, assim, colocou uns 3 reviews lá, do jeito dela, e mesmo assim dando resultado. Eu falei, caramba, imagina se fizer um negócio assim. É uma máquina. Não, e o SEO, igual o Anderson falou, a taxa de conversão, o lead que vem, a taxa de conversão é muito alta, porque a pessoa já está pesquisando. Ele está pesquisando, eu quero pintar minha casa. Ele já visitou vários sites, vários perfis do Google Meu Negócio, várias empresas, e se ele parou na sua, se ele voltou nela, ele vai comprar de você. Ele vai comprar de você. Ele já está preparado para isso. Então, o SEO, igual o Anderson, se você tem disponibilidade para fazer ele e o tráfego pago, é o melhor cenário. Se você precisa de resultado rápido, o tráfego pago vai te trazer isso, enquanto o SEO está fortalecendo o seu tráfego pago, ele vai te trazer um resultado maior no futuro. E aí, quando chega nessa linha, que o Anderson falou, que ela iguala a quantidade de lead que você está recebendo do tráfego pago, iguala com a do SEO, que vai chegar nesse parâmetro em algum momento, aí você toma a decisão, né? Se você continua ou não. Se você quer continuar com tráfego pago, investindo, que você quer escalar mais, ok. Mas existem casos, o Anderson vai falar melhor do que eu sobre isso, que a pessoa para de investir em anúncio. Por quê? O tráfego orgânico, o SEO... Mantém, a base já... ele tá gerando... Às vezes gera mais lead do que não pago, né? E acontece muito. Explica pra gente essa distinção, essa constância, e fala também um pouquinho sobre o prazo que leva pro SEO pegar assim, no nível de escala para uma empresa. Não, legal. Isso é um negócio bem interessante. Eu faço sempre uma provocação. Peguem 10 clientes, 10 empresas, certo? Quem vai vencer é quem tem mais fôlego. Se você pegar 10 empresas aqui do mesmo segmento, Quem aguenta mais. Quem aguenta mais.
né? Não é sobre o quanto você aguenta Você tá bater. falando de jiu-jitsu? É, quase. Não é o quanto você aguenta bater, mas o quanto você suporta apanhar. Aham. Então, se você pegar 10 empresas que estão trabalhando ali do mesmo segmento, uma faz SEO e 9 faz tráfego pago. Só o tráfego. Quem continua é essa que faz o SEO. Porque ela vai aguentar, ela vai ter um fôlego para mais tempo. Só que a hora que ele começa a crescer, ele não para. Ele não para. Né? Agora o tráfego pago não. O pessoal que faz só o tráfego pago, eles vão, eles vão parar. Eu não entendo isso. Eles param. Né? Em dado momento eles param. E aí você fala, precisa aumentar a verba, não sei o que, e o pessoal não consegue, não tem fôlego. Então, se você pegar essa empresa, eu falo assim, quanto que você tem de fôlego para suportar? É o tamanho do crescimento do teu business. Né? Até você perguntou agora o tempo. Então, eu sempre falo, o jogo é de 6 para frente, 6 meses mais. Então, aguenta 6 meses aqui? Claro, tem resultado antes. Só que aí a gente não tem não estamos falando ainda de algo que já está Que diferencia, consolidado. Mas Né? você pode prometer um resultado antes disso. Lógico, a gente sabe que vai entrar um lead ou outro, né? Lógico. Claro. Então eu sempre falo assim, qual é o teu fôlego? Aí você fala, poxa, o meu fôlego é um mês. Eu falo, eu não consigo te ajudar. Porque a gente tem que ser honesto. Não dá para te ajudar. Então você fala assim, poxa, eu tenho um fôlego de 6 meses, legal. Então a gente consegue trabalhar e é uma crescente, é incrível. Uma crescente lá no 6º mês, ele já começa a fazer aquela curva. Respira um pouquinho mais. Aí começa a movimentar mais. Começa a cair mais leads mais constantes e está crescendo. E aqui você vai aumentando, você vai ganhando espaço. Então você vê de 6 meses em diante, você já começa a fazer uma crescente para consolidar. Aí é só ganhar espaço. Né? Então, eu sempre faço essa provocação. De 10 empresas, 9 fazem tráfego pago e uma faz o tráfego orgânico. Quem vai continuar no médio e longo prazo e continuar com uma saúde legal é quem vai fazer o tráfego orgânico. Né? Por quê? A pessoa, eu não sei o que acontece também, isso é um outro problema. Eu só tô pagando e não tá vindo lead legal. E nem sempre você vai ter lead bom. Outro ponto que eu percebo, Anderson, é que as pessoas querem só tirar pedido, cara. Então, assim, não quer vender, não quer contornar a objeção, não quer fazer rapport, não, quer que o cliente entre lá no WhatsApp e fale, eu quero comprar o seu produto ou serviço. Agora, por favor, me manda aí o número o Pix. Né? Cara, isso não existe, né? Tem que aprender vendas mesmo, tem que contornar a objeção, tem que fazer conexão com o cliente. E eu acho que é isso, assim, que as pessoas parece que têm buscado, na minha opinião, de forma infantil. E o SEO, ele é muito bom para esse público. Porque, igual a gente falou, ele já vem um público mais comprado. Uhum. E aí, quando a gente fala do tráfego pago comparado com o SEO, o tráfego pago não é o lead que é ruim. É o lead que precisa ser trabalhado. Por quê? Ele não é o cara do SEO. Consciência baixo. O cara do SEO tá pesquisando, às vezes ele chega para você e sabe mais do que você tá vendendo. Então ele já sabe o que ele quer. O tráfego pago não. O tráfego pago você provocou uma vontade na pessoa de efetuar uma compra porque ele viu um anúncio, seja de produto ou serviço. E aí vai de você fazer o papel de vendedor e efetuar a venda daquele serviço, convencer, fazer um rapport ali para poder conquistar a confiança da pessoa e ela comprar de você ou se tornar um cliente. E no SEO não. Eu acompanho muito o lead orgânico. O cara chega preparado, realmente até só para tirar o pedido. Então você não tem tanta essa dificuldade. Só que aí entra essa questão de você consegue segurar às vezes ali um fôlego de 6 a 8 meses sem ter nenhuma vinda do SEO. Você consegue segurar pagando a mensalidade do profissional que está fazendo? Você consegue? Se a pessoa conseguir, a hora que o negócio escala, igual o Anderson falou, ele faz isso aqui, ó, ele decola. O tráfego pago, você parou, morreu o resultado. Até mostrei pro Eric ontem, a gente tem um cliente, a gente está monitorando eu mostrei o print, tá seu computador, eu mostrei o print que eu tiro, né?
gente está monitorando 1.367 palavras-chave desse cliente. 840 está no top 3. Nossa. 840 palavras-chave está no top 3. E tá no website? No website. Só o website. Então, Deixa eu só te cortar rapidinho. Explica pro pessoal como que funciona tecnicamente essa otimização do website. Às vezes eu vejo você falar de tem site que tem mais de 1 milhão de páginas. Porque as pessoas acham que o SEO é criar um site, pôr palavra-chave lá Não. e tá pronto, entendeu? Não é. Explica essa parte técnica te cortando. eu vou tentar explicar de uma forma que não fique no tecniquez. Isso. Tá. Para que as pessoas consigam entender, Claro. porque elas perguntam isso direto. Claro. A gente fala o SEO não é isso, que você não vai pagar pelo tráfego pago. Aí você termina de falar, a pessoa fala, tá, mas como que é? Eu não entendi o SEO ainda. É isso. Então, eu foco muito no SEO local, que é o core business da minha empresa, é o que eu me dedico, né? Então, eu preciso entender a intenção do usuário. Então, pensa comigo. A pessoa que quer contratar um dentista em Anápolis, como que ela vai pesquisar? Eu cheguei aqui agora, me mudei para cá agora. Como que ela vai pesquisar? Estatística, né? Vamos para as estatísticas para descobrir, né? Ela vai pesquisar dentista em Anápolis. Dentista em Anápolis, dentista perto de mim. Perto de mim. Então, vamos lá, eu preciso entender como o usuário, o comportamento do usuário. Dentista em Anápolis. Beleza, então eu já tenho um ponto de partida. Aí o que eu faço? Eu vou analisar se isso tem demandas, se isso tem volume de busca e tal. E aí, já sei, dentista em Anápolis. E eu vou falar o seguinte, quais são as cidades que eu quero trabalhar? Então vamos dizer que... Quantas cidades tem no site do Goiás? Tem muito. Vamos dizer que tem 600 cidades. E eu sou psicólogo, dentista aqui em Anápolis. Tem Goiânia, Anápolis, Brasília. Perfeito. Vamos falar de 600 cidades que tem aqui. O psicólogo, no seu caso. Você pode atender online. Então, eu preciso pegar o cara que está, de repente, lá em Pirenópolis. Como é que eu faço? Eu crio uma página localizada com foco no que ele pesquisa. O que ele pesquisa? Psicólogo clínico em Pirenópolis. Psicólogo clínico em Lusiânia. E aí cada página para uma cidade. Cada página para uma cidade. E aí eu posiciono essa página naquela cidade. O cara vai pesquisar, eu vou estar ali e qual é a palavra-chave que eu vou monitorar? Porque eu preciso monitorar na busca, né? Psicólogo clínico em Anápolis, por exemplo. E aí ele vai entrar naquela página e ele vai fazer uma ação, um call to action. Ele vai fazer uma ação aqui que é clicar e chamar no telefone ou mandar uma mensagem. Então, o que a gente faz hoje nesse local, que tem dado muito bom, né? Eu entendi qual é o comportamento de busca do usuário, do cliente, do meu cliente. Com base nisso, eu faço um rol de diversas variações e eu vou colocando dentro da página e tal. E aí eu vou perguntar para o meu cliente, quais cidades você atende? E eu crio uma página para cada cidade. Um serviço, psicólogo clínico, psicólogo infantil, psicólogo de trauma, né? Mas aí dentro do mesmo site, várias páginas, como é que é esse esquema de páginas? Dentro do mesmo E o cliente vai ter que pagar todas essas páginas? Como é que é? Não, aí é onde ele te paga mensal para você ir criando, acompanhando. Fazendo a criação das páginas e o acompanhamento, otimização delas. Né? Porque você cria a página. Não necessariamente ela vai ficar no top 3. Mas, por exemplo, você disse que tem sites com mais de 1 milhão de páginas. Como assim? Eu tenho um site modelo que a gente está para 1 milhão e 300 mil. E você criou todas essas páginas? Sim. Como? De forma programática, é programação. Ah, a gente legal. consegue criar de uma vez só. De uma vez só, cria todas essas páginas. Isso. Aí você vai otimizando uma a uma. Eu crio de uma vez só, através de que a gente chama de SEO programático, né? Eu crio de uma vez só tudo. Entendi. Né? Só que se eu criar de uma vez só tudo, essas páginas elas não vão aparecer na busca. Que a gente chama de indexação. O Google não vai colocar essas páginas no mecanismo de busca dele.
E como que você coloca? E aí eu vou pegando página por página, eu vou otimizando, eu vou forçando, eu vou falando pro Google, essa página tem que estar dentro da sua busca. E aí eu Então vou lá na melhorando o opção conteúdo. website vai acrescentando várias Várias páginas. páginas. Entendi. Várias E aí páginas. ele dedica cada página para uma cidade, Uma cidade. com esse estudo feito do comportamento de compra, que é o que faz você aparecer. Então, exemplo, às vezes, Goianápolis, a cidade pequena daqui de perto, ele vai posicionar lá. Então, todo lugar que você for... Tá em primeiro lugar. Isso. Se eu criar agora uma página... Genial. Se eu criar uma página agora aqui, é o tempo dela, do Google reconhecer, colocar ela no índice, porque o Google é um índice, na verdade é uma lista amarela, né? Ele colocar no índice, amanhã eu tô em top 3 ali em Goianápolis. A expertise que a gente tem hoje, então assim, eu não tenho medo de falar que dá bom, dá certo. Porque a metodologia que a gente criou, a gente cria essa tonelada de página, e aí de acordo com o teu objetivo, você vai falar para mim, olha, o meu objetivo é serviço X, cidades A, B, C, D e E. E aí, de acordo com o seu objetivo, eu vou otimizando. E aí essa página aparece não lá na aba de negócios, mas um pouco abaixo em websites. Na busca normal, no website. E aí é onde a gente também trabalha o Google My Business. Só que o Google My Business, você tem um problema que ele vai atender, ele vai aparecer só na sua cidade ali, na tua região, no raio de 100 km, né? A gente usa um exemplo de local, né? Uma região. E as pessoas, por exemplo, hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro. Como seria uma estratégia efetiva para pessoas do mundo inteiro, brasileiros fora do É país? seu local internacional. A lógica é a mesma. Você vai passar cidades que você quer focar. Para criar websites. Claro. Não, é um website só e as páginas dentro dele. As páginas dentro dele. A lógica é a mesma. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar, por questão de organização, eu gosto de trabalhar webs diferentes, website diferente. Então, vai trabalhar no Brasil? Cria aqui um no Brasil. Vai trabalhar nos Estados Unidos? Cria outro nos Estados Unidos. Ah, mas eu vou criar uma só. Então, a gente vai trabalhar eu chamo, né, o SEO local internacional, ou SEO internacional. Então, eu consigo posicionar, porque eu digo ao algoritmo do Google, essa página, ela, por exemplo, ela está no idioma, uma tagzinha coloca hreflanguage, né? Então, eu digo para o algoritmo, olha, essa página é do idioma português, mas é para o país Estados Unidos. Ele entende e ele vai. Mas o ideal, um site para cada país fica mais organizado. É mais organizado, dá menos dor de cabeça. Mas assim, isso funciona porque eu te passei a lógica do negócio. Como é que é a lógica. Então, você replica para o mundo inteiro. Tem projetos nos Estados Unidos, tem projetos escaladaço no Brasil, tem projetos na Espanha, vai em qualquer lugar. E como que o Google My Business impacta no resultado do SEO? Assim, hoje, eu sei que antigamente era bem do mais. site, você diz? Isso, no SEO de um modo geral, vamos se dizer, não só do site. Mas ele impacta, porque a pessoa, às vezes, se você está posicionado, ele vai ver o seu perfil do Google My Business, ou se você faz só um SEO para site mesmo hoje, o Google My Business ele é importante para a cidade local, mas ele não impacta nesse resultado de website. Não, na minha visão não, porque são algoritmos diferentes, né? Então, o Google My Business ele é excelente para você pegar a pessoa da sua redondeza. Tanto que, por exemplo, estamos em Anápolis. Se eu for uma cidade longe daqui, uns 300 quilômetros longe, você não vai aparecer. Entendeu? Então, assim, qual é o impacto? Não teria. Mas aqui, na tua cidade, ele tem um impacto e, assim, o website, sim. Maior do que SEO. Não, você tem que ter o seu Google My Business para você pegar a galera da tua cidade. Só que assim, o Google My Business, na minha visão, alguém pode ter alguma visão diferente, mas na minha visão, o Google My Business não impacta no website, mas o website impacta no Google My Business. Tá entendendo? Porque eu consigo, através do website, eu consigo aumentar exato, a relevância. Essa quantidade de páginas que você põe lá, vai pôr o bicho lá em cima, né? Então eu consigo fortalecer o algoritmo, entender, poxa, esse Google My Business aqui, isso aqui é uma potência. Então ele vai aqui, ele tem relevância. Ele
é um cara de destaque ali na região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar ele. Ainda mais com a quantidade de reviews que você tem. É um projetinho de SEO pra clínica. Mas assim, eu acho muito top, só que eu vejo que é difícil das pessoas entenderem. Como que é a palavra? Desmistificar. Isso, exato, o SEO. Então, muitas das pessoas, às vezes, eu vejo o seguinte: a pessoa entra naquela fase que a gente falou de estágio da empresa. Às vezes ele não tem uma verba disponível para fazer tráfego pago, mas pagar uma agência. Mas por ela não saber o que é o SEO, ela também não faz. Claro. Eu acho que a informação é muito pouca hoje ainda no mercado, tanto brasileiro até quanto americano também, porque a gente vê que o mercado americano, você já nos posicionou várias vezes que a galera lá que faz não tem tanto conhecimento igual é o brasileiro, o Anderson que faz o SEO. E lá tem um porém ainda, que os caras fazem o SEO uma vez só. Tipo assim, eles te vendem um projeto de SEO, você paga, eles prometem pra você que você promete que você vai ficar lá no topo o resto da vida. E não vai. Se você não faz esse trabalho de otimização, não fica. Então eu vejo que falta muito trazer mais essa informação de SEO e as pessoas entenderem a importância que é. E às vezes cabe no orçamento de uma empresa que não consegue fazer um tráfego pago, investir em anúncio, e que ele vai fazer 2, 3 meses, vai parar porque não tem dinheiro, mas ele conseguiria manter o SEO, que a hora que chegar ali no 8º mês, 10º mês, o cara vai estar recebendo lead tanto quanto o tráfego pago, né? Qual que você acha que seria uma forma de popularizar isso de uma maneira mais... Essa é uma das missões que eu tenho. Eu tava conversando no sábado, domingo. Tráfego pago. Com o Daniel Remamura. Eu tava até falando com um amigo, o Daniel Remamura, que eu sinto que eu tenho uma missão, que é ajudar a evangelizar o SEO no Brasil. O marketing digital brasileiro é muito bom. Os profissionais do Brasil, para mim, são os melhores. Você tem produtor de vídeo excelente, social media excelente, os caras são top. No SEO também, você tem, cara, excelentes profissionais no país, mas muitos não mostram a cara. Por questão de perfil, por questão de estarem tocando o teu projeto, enfim. Então eu sinto que alguns profissionais que falam sobre o SEO, eles estão ajudando a propagar, a divulgar o SEO no Brasil, que é algo antigo, mas que assim, que os empresários estão tomando ciência agora. Então, uma das missões que eu tenho é ajudar a evangelizar o SEO no Brasil, ajudar a levar o SEO para os 4 cantos, mas de uma forma que o seu Zé da pipoca entenda e possa pagar. Que o seu Mário, o seu João lá do restaurante mais chique, ele entenda o que é o SEO, o benefício do SEO para o negócio dele e principalmente que ele possa pagar, né? Então eu tenho essa missão dentro de mim, que eu sei que a gente precisa ajudar que o SEO seja retirado da caixa preta. Que até então ele era uma caixa preta. Quando falava de SEO, a galera ficava de cabelo arrepiado. Não, SEO. Não, cara, vamos quebrar essa caixa preta, vamos desmistificar, vamos mostrar como é que funcionam os benefícios e vamos deixar ele de forma mais acessível, para que todos possam usufruir desse meio de... Eu posso falar que isso é uma bazuca. É um meio de captação de cliente, um meio de aumento de marca, um meio de ganho de visibilidade extremamente potente, que hoje está na mão de poucos. Entendeu? Está na mão de poucos. Então, quando a gente começa a falar sobre, a ideia é essa, de espalhar, que todo mundo tenha contato, todo mundo conheça e que todo mundo ajude a fomentar o SEO no Brasil, que muito em breve muito bom. Só para finalizar com a polêmica. Eu tinha que deixar a polêmica pro final, pro final. Só para dar aquele gostinho de depois. A chave do engajamento, é tudo estratégia de marketing isso aí, ó. Eu vejo que algo que prejudica muito a propagação do SEO no Brasil é a galera que vende o Google Meu Negócio como SEO para as empresas. E eles vendem isso como SEO local. A gente sabe que não é, a gente que tem um conhecimento. E até mesmo o Google Meu Negócio eles não sabem fazer do jeito certo.
E eu acho que isso impacta muito essa questão da pessoa, às vezes, achar que está sendo feito o SEO para a empresa dele, e não tá. A pessoa está fazendo simplesmente a gestão da ficha do Google no negócio, que é importante, mas não chega a ser um SEO, e tem gente que cobra, às vezes, mais caro para fazer a gestão de Google no negócio do que um projeto de SEO. O que você me diz sobre isso? Cara, isso vai ter, não vai acabar. O que eu falo para os empresários que estão nos vendo agora, o Google Meu Negócio é o carro. O SEO é a gasolina. Né? Então, se eu quero que o meu carro voe, que ele vá mais rápido, eu preciso botar boa gasolina. Né? Existirão profissionais, existirão pessoas que vão mentir, vão enganar. Não tem jeito. Isso não tem jeito. Só que assim, acaba que prejudica quem trabalha direito. Infelizmente, é um negócio que hoje é muito atual, acontece muito, e muitos profissionais sofrem com isso, muitos empresários sofrem com isso, né? Então, esse é um dos motivos de eu estar falando todo dia sobre o SEO local, sobre o Google Meu Negócio, é que a gente precisa espalhar. Se a gente não espalhar, esse pessoal, eles vão entrando e vão enganando um, enganando o outro e tal. Quando a gente fala, não tem um ditado que o que me incomoda não é o barulho dos tolos, mas o silêncio dos bons. A gente não pode se calar, porque quando a gente se calar, essas pessoas vão continuar fazendo essas barbaridades, e vocês nem imaginam o que esse pessoal faz. Né? Então, procure sempre um bom profissional. Vai, pesquisa, pergunta para ele, tá, o que você já fez, o que você já deu de resultado, me mostra case. Isso aqui é fatal. Me mostra case. Ele vai mostrar o case, vai indicar o cliente. Vá falar com o cliente do cara para ver se é cliente mesmo. Porque as pessoas indicam case de cliente que nem cliente deles é, né? Ah, poxa, o que é? Não, o Eric, ó, tem um case aqui do Eric, a gente conseguiu dar um resultado pro Eric XYZ. Tome a liberdade, vai lá falar com o Eric. O Eric, você contratou fulano? Ah, contratei. E de fato é? Não, de fato é. Contrata o cara ou não é, pula fora. É a melhor maneira que tem de repelir essa galera que, infelizmente, está estragando o mercado. Maravilha. Isso aí. Bora comer, né, galera? Bora. Anderson, agradeço Já demais sua presença aqui, né? Só pra gente concluir, agradeço. Seja bem-vindo sempre que quiser vir pro Goiás, né? Como a gente fala aqui. Gravar uma segunda edição. Comer pequi. Você gostou de pequi? Eu gostei. Só engajamento. Nos bastidores ele não falou que gostou, não, hein? É hábito. Então é isso. Obrigadão mesmo aí pela. Eu que agradeço. A gente vai lançar esse episódio em breve aí pro pessoal ver na íntegra. Tá ao vivo tudo, agora, né? cara. Tá ao vivo lá. Isso, online. É uma grande satisfação, uma honra estar com pessoas de bem que querem fazer algo relevante e deixar um legado para a sociedade. E contem sempre comigo. Eu falei, o ambiente muda tudo e eu quero estar sempre sentado à mesa de pessoas como vocês, onde eu sou o grãozinho de feijão, eu sou o mais burro, eu sou o mais fraco, e sempre que vocês me chamarem, eu vou estar junto. Prazer. Ainda mais se tiver a churrascada que teve ontem, né? Uma pergunta existencial para finalizar. Você tem quantos anos hoje? 43. Se você encontrar o Anderson com 80 anos, frente a frente, o que você perguntaria para ele? Perguntaria o que ele fez para conseguir o que ele conseguiu. A resposta você já tem. Seja honesto, seja transparente, seja íntegro e pense sempre no próximo. É isso. Boa. Isso aí. Tamo junto. Thank you.